Um dos princípios mais importantes de interpretação bíblica é este: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso significa que a Escritura tem interpretações autorizadas sobre ela mesma, de modo que nós devemos olhar para esta interpretação que a Bíblia dá dela mesma e seguir esta interpretação, porque ela é vinda de Deus, portanto, ela é infalível. Qualquer interpretação humana que contradiga a interpretação dada pela própria Escritura deve ser rejeitada. No podcast de hoje eu quero mostrar a vocês um exemplo de interpretação humana que contradiz a interpretação autorizada das Escrituras. Eu refiro-me à interpretação errada que os dispensacionalistas fazem da profecia sobre o trono de Davi, o trono prometido ao Messias na aliança davídica, em 2 Samuel capítulo 7, verso 12 a 16. O primeiro texto que eu quero considerar é o Salmo 110, que diz o seguinte: Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nesse salmo, Davi fala sobre o reino vitorioso do Messias. Davi declara aqui que um dia o Messias seria exaltado à direita de Deus, se assentaria no trono celestial e alcançaria a vitória sobre os seus inimigos. Veja que o lugar a partir do qual o Messias reinará é o trono de Deus. De acordo com Davi, o reino do Messias começaria na sua entronização à direita do Pai e continuaria até que todos os seus inimigos fossem conquistados e vencidos. Ou seja, o reinado do Messias começaria com a sua exaltação ao trono de Deus e continuaria até seus inimigos serem postos debaixo dos seus pés. Bom, é bem verdade que o próprio Davi foi um poderoso rei que governou sobre a nação de Israel a partir de Jerusalém. Mas esse salmo não fala sobre ele. Davi, na verdade, está se referindo a um rei maior do que ele, a um rei que ele próprio chama de Senhor, conforme nosso Senhor Jesus Cristo vai falar no Evangelho de Mateus. Ele está se referindo ao reinado do Messias a partir do trono de Deus no céu. De acordo com o Novo Testamento, ele estava se referindo a Jesus de Nazaré, que após a sua ressurreição foi elevado às alturas e foi coroado de glória e de honra à destra do Pai. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 10, versículos 12 a 13, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Esta é a interpretação infalível do Salmo 110. Outro texto importante sobre o trono de Davi é o Salmo 132, versos 11 e 12, que diz: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Bom, a interpretação autorizada e inerrante desse texto é a que Pedro faz em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 36. Nós lemos nos versos 30 a 33 que Pedro diz: Davi, sendo profeta e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Pedro declara aqui que a ressurreição de Jesus aconteceu para cumprir esse juramento de Deus a Davi. Para Pedro, portanto, Jesus é o Rei Messias que foi ressuscitado dentre os mortos e foi exaltado à direita de Deus, de onde agora ele governa todas as coisas. Então veja que tanto o Salmo 110 como o Salmo 132 dizem que Deus prometeu a Davi que ele colocaria um dos seus descendentes no seu trono. E os apóstolos interpretaram agora essa promessa como tendo se cumprido na ressurreição e na entronização de Cristo à direita do Pai. De acordo com o Novo Testamento, portanto, Deus cumpriu sua promessa a Davi ao ressuscitar Jesus dentre os mortos e exaltá-lo à sua destra no trono celestial. Isso quer dizer que o trono prometido ao filho de Davi era o trono messiânico à destra de Deus Pai, onde agora Cristo reina vitorioso. Do ponto de vista da Escritura, portanto, essa profecia já se cumpriu. Por isso, Paulo pode dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 26, e então virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aqui Paulo diz que a segunda vinda ocorrerá após Cristo ter destruído todo o império, toda a potestade e poder. Cristo está agora reinando no céu, à direita do Pai, enquanto está subjugando seus inimigos. Cristo governa desde o céu, até que todos os inimigos sejam subjugados. Então, na segunda vinda, mesmo a morte será destruída. Só depois Cristo entregará o reino ao Deus e Pai. Em tudo isso, nós vemos o seguinte. Primeiro, Jesus é o rei messiânico prometido no Antigo Testamento. Segundo, ele começou o seu reinado na ascensão de Cristo e continuará até a segunda vinda. Terceiro, o trono messiânico prometido no Pacto Davídico não é um trono temporal localizado em Jerusalém, mas é um trono celestial localizado à destra de Deus. E por último, o reino de Cristo na presente dispensação resultará na derrota de todos os seus inimigos. Mas os dispensacionalistas insistem em afirmar que o trono de Davi é um trono terreno estabelecido na cidade de Jerusalém e que o trono temporal de Davi deve ser reconstruído em Jerusalém para que o Messias reine lá. Este é o ponto. A Escritura tem uma interpretação autorizada e infalível sobre o trono de Davi, e os dispensacionalistas têm outra interpretação. E a conclusão óbvia é esta: a interpretação dispensacionalista só pode estar errada.